Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, e a palavra de hoje vai para você que luta, que batalha, que trabalha, né? E mesmo assim tem dificuldade para pagar suas contas, para poder honrar com as suas dívidas, para poder dar um sustento para sua família, né? Às vezes você pensa assim, poxa vida, eu trabalho tanto e tem pessoas que nem trabalham tanto assim e conseguem muito mais coisas, vivem em paz, vivem sossegado, viajam, fazem festa, tem um bom carro, tem uma boa casa, né? E nem trabalham tanto e você ralando, se machucando, suando, se sujando e não consegue conquistar tantas coisas assim. A palavra de hoje vai para você. Tá bom? Então, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ele está no capítulo 12, Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21. Disse-lhe então alguém no meio do povo: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Lá já está falando para Jesus convencer o irmão dele de repartir a herança com ele, né? Falando para Jesus fazer isso. Jesus respondeu: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro de vós? Né? Quem falou que Jesus é o árbitro para que ele decida isso? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende das suas riquezas. Veja, a vida de um homem, ainda que ele seja rico, milionário, bilionário, não depende das suas riquezas. Não depende. Não adianta você... veja bem, nós não sabemos o que vai acontecer no nosso dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a um segundo. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nem o pobre e nem o rico, nem o milionário não sabe. Então a vida não depende se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre. A vida não depende da riqueza. Nós vemos muitas pessoas ricas, né, em situações delicadas de saúde, em que trocariam toda a sua riqueza para poder voltar a viver pelo menos meses de vida, né? Isso não é possível com a riqueza. Claro, existem aparelhos, mas o critério da vida e da morte, quem decide é Deus. Quem decide é Deus. A pessoa pode pagar o maior tratamento que existe, mas quem decide a vida e a morte é Deus. Muitas pessoas ricas aí depois gastam tudo com tratamentos da saúde e acabam perdendo todo o dinheiro, toda aquela busca do dinheiro, todas aquelas preocupações que teve com o dinheiro, deixaram a saúde debilitada e depois, com o tempo, tiveram que gastar tudo aquilo que ganharam e muito mais para tentar voltar a ter uma saúde e viver alguns anos, e mesmo assim pode ser tarde demais, né? Então veja, não se preocupe quando você está na luta, você ainda é capaz de lutar. Você tem saúde, você tem a sua família, estão na luta honesta. Estão na luta honesta. Se é honesto, se você busca a Deus, é abençoado. Antes você ter um ganha-pão abençoado por Deus e que ele seja o bastante para sustentar a sua família, para dar vestes, para manter a sua família unida, do que você ganhar muito dinheiro de forma desonesta e um dinheiro que não é abençoado por Deus. Vamos continuar. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo: que farei? Olha só, os campos dele produziam muito, né? Ou seja, produziam muito. Ele poderia partilhar, né? Exercer uma obra de caridade, né? A fé consiste em obras. Não adianta você ter fé e não ter obras. Então vamos lá, ele tinha
produziam muito, né? Tinha muita produção nos seus campos. E ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Porque não tem onde recolher a colheita dele. Estava com medo de perder. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Então, no caso, ele queria guardar todos os bens e ficar de boa. Viver em paz, né? Ter uma vida tranquila, né? Já que guardou todos os seus bens nos celeiros maiores que tinha, juntou todas as colheitas, né? Ele falou: agora eu vou viver em paz, como isso dependesse deles, né? E isso acontece muito, isso acontece demais, tá? Nos dias de hoje, né? Até nós muitas vezes buscamos querer ficar correndo atrás das coisas para depois viver em paz. Quem garante? Quem garante? Quem é que o tempo que nós perdemos aqui correndo atrás de coisas ambiciosas, das nossas ambições, das ganâncias da carne, quem garante, né, que nós correndo atrás dessas coisas teremos uma vida longa para poder usufruir disso? Quem é que garante? Nós não sabemos de nada. É igual ele, né? Muitas vezes nós damos uma dessa, né? Agimos como ele. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntastes, de quem serão? Então, ainda hoje vai morrer, por exemplo, e aí as coisas que juntar, de quem serão? Vai ficar para a terra, vai dar briga entre a família, né? O que adiantou tudo isso? Querer a ganância, não exerceu a caridade na fé em Deus, em nome de Jesus Cristo, a caridade. Tá? Toda a caridade que nós fazemos deve ser em nome de Jesus Cristo, não em nosso nome. Né? Então, poxa, um homem que tinha tanta fartura, se dava tão bem nos negócios, ele poderia exercer a caridade em nome de Jesus, e não, pensou só em si, guardar as coisas, a avareza. Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Olha lá, entesoura, a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha aí, entesoura, criou tesouros para si mesmo. Poxa, ele não poderia exercer obras de caridade para poder ajudar outras pessoas, já que os negócios estavam indo tão bem a seu favor, né? Ele achando que poderia viver, né, anos e anos de vida em paz, né, aqui passeando, vivendo, comendo e bebendo, viajando, né? E aí, quando vê, Deus falou: homem insensato, nem sabe que essa noite mesmo vai morrer. Tá vendo? Então, olha, lute, tá? Lute, continue trabalhando, exercendo o seu trabalho, a sua luta diária, né? Agradece a Deus as oportunidades, as capacidades, a sua saúde, tá? E é a coisa mais valiosa que você pode ter, a sua luta, a sua fé em Deus e a sua saúde. A lute pela fé da sua família, né? Pela doutrina da Igreja Católica na sua família, né? Para que eles sigam fielmente, né, os caminhos de Jesus Cristo. Aí que vocês vão construir as riquezas, as verdadeiras riquezas. Porque aqui na Terra, veja bem, né, antes eu até pensava diferente, mas depois de um tempo, né, eu vim sentindo essa conversão. Veja, olha só, existem pessoas, né, que trabalham menos que as outras, igual eu falei no começo, trabalham menos que as outras e ganham muito mais. Existem pessoas que trabalham muito e ganham pouco. Você acha que essa é a justiça de Deus? Você acha que essa é a justiça de Deus? Veja, uma pessoa, às vezes, um deficiente físico, que ele não consegue exercer determinadas funções.
Você acha que para Deus ele é diferente do que aquele que consegue fazer todas as funções e ganhar muito mais dinheiro? Né? Um exemplo que eu estou dando para você poder refletir. Você acha que Deus vai fazer assim? Não, eu quero que uns sejam bons, sejam os magníficos, e os outros sejam os desprivilegiados, os desprivilegiados. Não, Deus não faz isso. Tá? Deus pode usar da capacidade de uns, né, para que eles se toquem e exerçam a caridade, para que aqueles menos favorecidos aqui na Terra possam ter a oportunidade de desfrutar coisas boas, possam ter a oportunidade de sentir a graça, a caridade, né, a bondade das pessoas, né? Mas não, o que as pessoas mais favorecidas procuram? Trazer tudo para si, para depois elas viverem em paz, para viver ricamente até o fim da vida, só para elas. Vocês acham que Deus, Ele quer que as pessoas se enriqueçam somente para si? As pessoas, claro, podem se enriquecer, porém, não deve esquecer a essência da caridade. Da caridade, é isso, Deus. Você acha que Deus te dá a capacidade para trazer as coisas somente para você? Poxa, as coisas que você conquistou, as coisas que você desenvolveu na sua vida, elas servem como uma luz para que outras pessoas possam se inspirar, para que outras pessoas possam ver que existe um caminho muito bom, né? E que Deus, Ele abençoa as pessoas a partir do exemplo de outras pessoas, do acolhimento de outras pessoas, da caridade, da bondade. Então, irmãos, não se preocupem se as pessoas trabalham pouco e ganham mais, se você trabalha muito e ganha pouco, não se preocupe. Deus, ele não faz a distinção das pessoas. Ele não faz essa distinção, né? Porque imagine a pessoa que não pode nem trabalhar e outros que podem trabalhar muito, ganhar muito, e outros que mesmo que trabalhem não conseguem. Uns têm muitas oportunidades, outros têm poucas. Quem decide isso é Deus. Quem decide isso é Deus, e a nossa maior riqueza não é aqui na Terra. A nossa maior riqueza não é aqui na Terra. Então, por mais que você conquiste as coisas, por mais que o seu trabalho gere bons frutos em algum momento, eu acredito que sim. E eu quero que você acredite que sim. Sempre na graça de Deus, na justiça de Deus. Antes você ter o suficiente para o sustento da sua família, o suficiente para trabalhar, o suficiente para que seus filhos fiquem felizes, antes você ter o suficiente, mas tudo com a graça de Deus, tudo abençoado por Deus, do que você ter abundância em coisas, em trabalhos desonestos, trabalhos que desagradam a Deus, passar por situações em empresas que desonram a sua família, a sua castidade com a sua esposa. Então, antes você viver dessa forma do que você passar por situações assim que desagradam a Deus. Então, não esquece disso, parte para a luta, vive do jeito que você está, buscando sempre mais, mas em Jesus, de uma forma honesta, de uma forma que honre a sua família, que siga os mandamentos de Deus. Isso vai te atrair riquezas. Pode atrair riquezas aqui na terra? Sim. Se te atrair, que Deus te abençoe, que sim, que você exerça a caridade, né? Que esse trabalho será abençoado e que Deus vai ficar muito contente com a sua vitória, com as suas conquistas e com os frutos que você vai gerar a partir disso. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você me acompanhou até o final, comenta aqui embaixo. Eu falo até o final porque eu peço para comentar agora no final, porque eu sei que
realmente acompanhou o vídeo até o final, essa reflexão até o final, e eu fico muito feliz quando vocês compartilham. Não vejo comentário nenhum, mas eu sei que um dia vai ter alguém que vai ler até o fim, vai me acompanhar até o final e vai deixar um comentário. Eu ficarei muito feliz. Então, até a próxima reflexão. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.